Boa noite, mais uma sexta-feira de papo com o Mago. Infelizmente, o que é comum, mas eu ainda quero quebrar essa rotina de começar as lives sempre atrasado. Mas tudo tem a hora certa e alguma coisa realmente me incentiva para começar atrasado. Agradecendo ao pessoal que está entrando, hoje um dia muito especial aqui para o Grande Oriente Lux. Iniciação de novos magistas, pessoas experientes que estão não para aprender conceitos básicos de magia, mas para poder aprimorar a magia, que com o apoio do templo estão hoje aqui para se iniciar, para pactuar, para poder jurar sua lealdade e fidelidade aos deuses, no sentido de conteúdo, de aprimorar a sua magia não só para a vida deles, lógico, porque também tem que pensar em si, mas para também poder ajudar seus discípulos, poder ajudar a humanidade fazendo com que a contribuição seja de força e o fundamento cada vez mais seja aprimorado. Boa noite a todo mundo que está entrando, boa noite Daiane, Aline, Liliana, Val. Inclusive, aproveitando que eu estou vendo aí a Liliana que entrou agora, ela é uma das 30 pessoas que estão em off no Whats, mas não é porque o Mago sexta-feira fica arrogante, é porque realmente, pessoal, só quem está comigo sabe a correria muito grande que eu fico, sextas, sábados e segundas. Então não reparem se eu demorar muito para responder, mas eu prometo que até a hora de dormir eu respondo. Acabo deixando muita gente no vácuo. Então, tem o pessoal no WhatsApp aí que está no vácuo, mas prometo que logo depois eu vou estar respondendo. Boa noite, André. Vamos falar hoje de Goécia. Goécia #2. Eu não era muito fã de ficar repetindo os assuntos, mas devido ao sucesso que deu a primeira live e entendendo que certos assuntos são complicados, são complexos, ainda mais quando se trata de Goécia, de egiptologia, de demonolatria, de satanismo, acaba tendo uma necessidade de explorar mais lives, de esmiuçar estes assuntos para que vocês possam ter um entendimento maior. Boa noite, Hélio. Boa noite, Lúcio. Hoje vamos entrar um pouco na questão de separar um pouco a ideia de Goécia, tipos de Goécia, dentro dos seus principais. Volta e meia eu vejo nos grupos de Goécia o pessoal perguntando: qual a diferença da Goécia salomônica para a luciferiana? Pessoal, Goécia salomônica, lembrando que embora use o nome de Salomão, Salomão não inventou a Goécia. Ele era um rei muito poderoso, um rei muito rico, que com seus magistas que o atendiam, todos os reis antigamente tinham feiticeiros, tinham magistas à sua disposição, ainda mais ele que era um rei comercialmente, que negociava com diversos povos, muito políticos, tanto que ele tinha centenas de esposas, não porque era taradão, mas porque à medida que ele casava com esposas de diversos reinos, esses reinos não os atacavam. E porque tem dois meios antigamente que um rei fazia fortuna: ou ele fazia a guerra para ficar com a fortuna do rei, do governo que ele saqueou, ou ele não era atacado e assim podia juntar muito dinheiro. Motivo de uma live mais adiante que vamos falar sobre, de Papo com o Mago, guerras religiosas, aonde vamos falar de Salomão, vamos falar de Bizantino, vamos falar de reis desde o Império Romano, como Galígula. Então vai ser um assunto mais para frente de Papo com o Mago, guerras com motivações religiosas. Para o programa não ser apenas ocultismo, mas também ter um pouco de história, sociologia, filosofia, dar um pouco de cultura aí nesse Facebook. Boa noite, Everton, respondendo, tudo ótimo. Boa noite, Cirnei, William, boa noite. Muito obrigado a Verônica aí, que já está compartilhando com o dedo sempre afiado, muito obrigado. Boa noite a Cláudia. Cláudia, tu é aqui do Sul também, uma hora também tem que pegar e visitar o templo aí, abrir a mão, né, quebrar
quebrar este cofrinho e vir aqui pro litoral, porque de Alvorada para cá não é tão longe não. Boa noite, Darinha Favorever. Então, o que acontece? Goécia salomônica, na verdade, é um sistema que Salomão adaptou para poder praticar a goécia. Mas, diferente da goécia luciferiana, a motivação, o eixo central da goécia salomônica não é Lúcifer. Embora alguns sistemas de goécia salomônica, o que eu mesmo aprendi na época com meu mestre, lá em 2012, embora esse tipo de goécia salomônica que eu aprendi começava com a prece a Lúcifer, a goécia salomônica ela é voltada com o intuito de comoção e pedido de proteção, de força para poder abrir os portais e permitir a materialização dos daimons para a Adoni. Eu digo Adoni sem o A, respeitando que com o A eu uso em liturgia como culto sagrado. Então a goécia salomônica ela é voltada para esse culto judaico, aonde tem todo um cuidado, sacramento, consagração dos materiais, a questão do triângulo, do círculo para a proteção do magista. Um outro detalhe importante é que o triângulo ele não é obrigatório na goécia. É uma coisa que o pessoal muito me indaga, mestre, mas o triângulo de ponta para cima, de ponta para baixo, virado para o lado, qual é a questão do triângulo? O triângulo não é obrigatório na goécia. E a goécia salomônica mesmo tradicional, ela era feita só com uma arca, um recipiente de bronze, aonde era colocado o selo dos daimons para mantê-los presos e aberto na hora de samar. Dentro de uma questão de para ficar mais barato, ficar mais em conta. Então, com o passar do tempo, a goécia já foi adaptada com o triângulo. Ainda levando em conta a goécia salomônica, o triângulo usado de ponta para cima. Além de lembrar simbolismo de elemento, delta grego, ele de ponta para cima, ele lembra a questão da nossa adoração enquanto servos adorando aquele que está acima. Na goécia luciferiana, apontando para o céu, o triângulo dentro da goécia salomônica, diferente da goécia luciferiana, que fazemos com o triângulo apontando para baixo. Primeiro, porque para baixo ao sul, a gente canaliza a energia do fogo. Então, ele funciona como uma forma de ativar a nossa chama negra, canalizando o fogo no nosso ritual. Boa noite, Hermes. Além que o triângulo para baixo, ele é o nosso convite para que a energia de Lúcifer venha para nós, para que nosso corpo, como templo, canalize a energia lucífera dentro de nós. Adiante, vamos fazer uma live explicando conceitos de luciferianismo e satanismo, já que Lúcifer é um título de glória e não o nome da própria entidade. Embora na demonolatria o pessoal tenha preferência de chamar por Imperator, na angelical sabemos que é o anjo Samael, ou também conhecido como Camael. Outro ponto muito importante, pessoal. A gente canaliza a energia do Daimon para poder sentir e mostrando que o nosso coração está adepto para receber. Diferente, e eu alerto muito para a questão de cuidado de alguns magistas que procuram rituais de possessão. Nada contra, eu já trabalhei com possessão, foi um processo muito dolorido, aonde eu mencionei, inclusive na entrevista lá no canal do Umbanda no Peito com o pai Anderson, a questão de uma possessão que eu tive com Beelzebub, aonde, na frente de testemunhas da minha esposa, do meu sobrinho que estava aqui no templo, ele deslocou meu ombro para dentro sem bater em nada. Foi uma cena horrível, né? A minha esposa ficou com o olho arregalado, ficou um buraco no braço, aonde ele ensinou a recolocar.
Mas, porque o ombro? Foi apenas para dar uma demonstração que, se fosse um magista incauto, um adolescente drogado brincando de Goécia, né, alguém com nada para fazer, chamando Baal, ele poderia simplesmente dar uma virada no meu pescoço e deslocar a cabeça. Boa noite, Dene. Aliás, levando em conta, se aqui no Brasil é 8 e pouca da noite, eu acredito que aí na Alemanha já deve ser 1 hora da manhã. Então, obrigado aí por tão tarde aí da Alemanha estar assistindo a live. Pessoal, então tem que ter muito cuidado. Uma coisa é canalização, para que você sinta a presença do Daimon, para que você ouça o Daimon, para que você enxergue o Daimon, e outra coisa é possessão. Possessão, ela é possível ser feita. Conheço magistas fantásticos que fazem, mas ela tem que ter um preparo físico muito bom e tem que estar realmente com a sua proteção espiritual altíssima para garantir que o Daimon, mesmo dentro do corpo de um médium, ele vai alcançar limitações para evitar tirar a vida do médium mediante um ritual. Isso não é brincadeira, é coisa séria. Então, levando em conta que na Goécia Salomônica temos Adoni como deus judaico, adaptado depois no cristianismo para Jeová, para dentro do termo mais conhecido que temos como Deus, Papai do Céu. Então, nós temos a Goécia luciferiana. Na Goécia luciferiana ou satânica, aí sim, o deus central nessa Goécia é Lúcifer, aonde nós pedimos, em nome de Lúcifer, em nome de Belial, em nome de Leviatã, em nome de Lilith, em nome de Beelzebu, para que os daimons possam se fazer presente mediante a adoração. Outro ponto importante, mestre, mas existe só a Goécia salomônica e luciferiana, satânica? Não existe mais outros tipos de Goécia? Sim. Eu mesmo uso a Goécia dragônica, aonde a entidade central, primeira entidade que eu chamo no ritual, para poder dar permissão para que os trabalhos ocorram com perfeição, para poder garantir a energia de recepção no ritual e não de hostilidade, é Tiamat. De Tiamat, bora continuar a fila, aí vou para outras entidades, inclusive Lúcifer. Mas a primeira entidade central, onde eu peço a licença para que se abra o portal, para que as entidades se façam presentes, é Tiamat. Além da Goécia dragônica, tem também a Goécia quilofótica, baseada na Árvore da Morte, baseada nas entidades, Samael, Lilith. Então tem a Goécia quilofótica. Richard comenta aqui, mestre, os daimons escolhem certas pessoas, os deuses não fazem acepção de pessoas. Exemplo, a pessoa nasceu para determinado daimon, o daimon só aceita um humano mediante pacto. Richard, isso aí depende da ancestralidade. Muitas vezes há casos de pessoas que podem não precisar de um pacto formal, ritualístico. Na verdade, que nem eu falei, agora adiante vou fazer uma nova live sobre pactos goéticos, porque pacto é uma coisa que de tempo em tempo vem e a gente acaba tendo que retomar este ponto. Mas o que acontece? Lembrando que eu falei lá na antiga live sobre pactos. Pacto, ele significa uma aliança ou convênio com o Deus central. Assim como temos o primeiro pacto da humanidade, citado na Bíblia, que foi de Deus com Abrão, que depois virou Abraão, através da circuncisão. Também existem pactos que são feitos com entidades. Por que a maioria dos pactos são feitos mediante cerimonial? Para poder garantir que realmente, de fato, aquela entidade veio para receber. E não Quiumba, não Egum, não a alma do teu vizinho que morreu ano passado, que veio ali dizer, ó, eu sou Baal, né, vou receber o teu pacto, e o teu pacto se perde numa encruzilhada e não vai até o abismo. Então, por isso que, na maioria das vezes,
por uma questão de proteção espiritual, de respeito espiritual com a sua fé, com a sua energia vital, que é o sangue, é feito pacto em ritualísticas cerimoniais. Mas existem pessoas que, devido à sua ancestralidade, devido a passagens em outras vidas, acabam já tendo uma escolha especial de um daimon. Como eu tive passagem em outra vida, com Baal, aonde fui filho de sangue de um dos seus principais emissários generais. A minha esposa mesma, ela teve passagem em outra vida, aonde ela foi sacerdotisa de Anubis, cultuava Anubis, e essa ancestralidade, energia, vai respondendo neste ritual. Como eu vou saber se um daimon olha por mim, ou um daimon se aproxima, ou um daimon vai com a minha cara? Pessoal, os daimons, além da ancestralidade, eles podem ouvir os corações. Uma excelente técnica maravilhosa para isso. Escolha um daimon. Escolha uma imagem que para você seja muito, muito similar àquela entidade, que realmente represente ela no coração. A maioria, quando eu falo isso, já pensa em Baphomet. Adoro Baphomet, mas lembrando que o Baphomet não significa Baal. Adiante aí, vou fazer uma live para a gente não sair muito dos assuntos, mas a gente vai ter vamos ter centenas de papo com mago pela frente, até porque não pretendo morrer tão cedo. Então, adiante, vamos fazer um de papo com mago baseado em Baphomet para poder explicar a origem do Baphomet, a deusa Baphomet, o Baphomet de Eliphas Levi, o Baphomet da Quimbanda, os diferentes tipos de Baphomet que leva a isto. Mas independente, você tem que escolher uma imagem que vai se tornar próxima daquela entidade. Coloca no porta-retrato, ou então adquira uma imagem que para você seja uma imagem que lembre essa entidade. Todos os dias, não é uma vez por semana, todos os dias, procurem sentar, meditar, cumprimentar, conversar a entidade, mentalizar a entidade, usar mantras de aproximação, mentalizando aquela imagem de conexão com a entidade, pedindo para ela responder. Como que eu vou saber que a entidade respondeu? Desde sensações de muito calor do ambiente ou muito frio no ambiente, visualizações de canto com o terceiro olho, com aquele olhar periférico que vocês acabam percebendo o movimento, ou até mesmo um sentimento de alegria incontrolável, às vezes uma sensação irônica de começar a rir e não saber porque está rindo, devido a um êxtase de alegria muito, muito grande. São formas de poder sentir a presença de um daimon. Mas, novamente, lembrando, por que eu sempre aconselho o cerimonial? Por uma questão de realmente cuidado e garantia de que não vai ter uma entidade intrusa, zombeteiro, se passando por o daimon em relação àquele ritual. Dando uma sequência aqui nas perguntas aqui, a pergunta, demorei um pouco na pergunta do Richard, mas realmente foi uma pergunta que acabou vindo muito a calhar para poder auxiliar o pessoal aí na live. E o Zé Fabino já falou, milhares, eu não digo milhares, né, Zé, porque eu não acredito que eu vou conseguir viver tanto tempo assim, né, mas vamos manter essa fé. Mestre, isso no encanto, Cláudio Bezerra se apresentou muito claramente. E foi ele que me aproximou de tu. Muito obrigado, Cláudia, e com certeza, nada é por acaso, tem motivo para acontecer, e de uma forma ou de outra, a ancestralidade vai costurando os nossos caminhos. Jefferson, boa noite, mestre, salve, Paimon, salve. E ela lembrando, muito importante, banimentos antes e após. O melhor banimento, que o pessoal me pergunta, muita gente pergunta, mestre, qual é o melhor banimento que tem? A maioria, se eu for aconselhar, para o pessoal que está aprendendo, temos o ritual menor do pentagrama. Ele é fantástico, embora seja um pouco trabalhoso. O problema de certos rituais mais trabalhosos, mais tradicionais, é que eles muitas vezes desconcentram o médium e o médium perde o foco. Então nós temos a cruz cabalística e tem um banimento universal que é o mais simples de todos, que eu vou
também aproveitar para explicar aqui na live. Boa noite, Gabriel. Saudades de ti, Gabriel, ou de tu, como falamos aqui no Sul. Gabriel, que esteve aí se iniciando conosco, aí, que veio de São Paulo, aí no final do ano, aí em dezembro, no Natal. Então, pessoal, qual é a metodologia de banimento mais simples e universal que tem? Mentalizando o mar, a água do mar, dos fundos do salão que vocês estão, ou se é uma limpeza residencial dos fundos das casas, tomando conta de todo o ambiente, e essa água do mar lavando todo o ambiente que vocês se encontram. Este banimento feito com muita atenção, com muita concentração, ele é uma excelente forma de banimento, além da cruz cabalística, muito tradicional, embora na linha angelical ela é associada com os arcanjos. Na linha da Goécia luciferiana, na demolatria, a cruz cabalística podemos fazer com os daimons representando os seus elementos. Ao oeste, Leviatã. Ao sul, podemos chamar por Satã. Ao leste, Lúcifer ou Beelzebub. Ao norte, Belial. Finalizando a cruz cabalística com a visualização de uma serpente negra que desce do alto e lhe olha nos olhos, agradecendo a ela para que ela retire todo aquele espírito que não é bem-vindo, todo aquele espírito que não faz mais parte do ritual que vai se iniciar. Banimento antes, banimento depois. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta aqui que tem aqui, não sei se do Maurício. Se o Maurício aí não ficar bravo que eu não respondi ele. É que vai entrando as conversas aqui. O banimento faz antes e depois é o mesmo? Sim, pode ser o mesmo banimento antes e depois para poder encerrar o ritual. Embora dentro do meu curso de Goécia luciferiana a gente coloca algumas palavras, alguns verbos a mais na hora de fazer o encerramento ritualístico. Então, o pessoal que se inicia, o pessoal que seguir acompanhando dentro do meu curso de Goécia luciferiana satânica ou da Goécia dragônica, dependendo da opção que seguirem comigo, ele tem esse a mais que vão aprender. Boa noite, Aline. Maurício, depois qualquer coisa na hora que eu curtir, eu leio a tua pergunta, porque não é maldade mesmo, mas vai entrando as conversas aqui. E eu acho que eu não vou conseguir resgatar a tua pergunta aqui, Maurício, na parte aqui das perguntas. Mas também, se tu quiser escrever, copiar, colar de novo a pergunta aí para aparecer na tela para mim, tranquilo. Aí eu aproveito e te respondo, Maurício, a tua pergunta, que foi entrando tanta coisa aqui. Aqui, achei. Mestre, em caso de uma possessão com o próprio Daimon Guardião, os riscos são os mesmos? Sim. Porém, no caso de uma possessão com o Daimon Guardião, se tu está fazendo essa canalização como uma forma instrutiva, não tem por que se preocupar. Esta é a questão de fazer magia responsável de magia irresponsável. Agora, tu vai fazer um ritual de Goécia, um exemplo, porque você quer agradar aquela gata que na lábia tu não ganhou, então tu vai partir para Goécia para fazer um ritual, para mostrar que você é um mago foda, para poder conquistar a gata. E aí você resolve chamar o Daimon para fazer uma possessão, para tentar algum malabarismo, alguma coisa muito impressionante para mágica. Daimon não gostam de brincadeira, Daimon são deuses antigos, eles não gostam da falta de respeito, eles levam muito a sério suas ritualísticas, sempre alertando para o cuidado do pessoal do caminho da mão esquerda. Eu já fiz live sobre energia sexual. A gente sabe que a energia sexual, a sexualidade dentro da alta magia existe, mas façam com seus parceiros, façam com responsabilidade, com as pessoas que amam e não de forma irresponsável, muito menos como forma de ilusão, como forma de engano. Lembrando que o assédio, o abuso da ideologia é crime e muitas vezes pode se tornar até inafiançável. Então, qualquer ritualística, quando se trata de energia sexual, nem sempre não é preciso de parceiro, pode ser feito sozinho, e se vai fazer com parceiro, faça com a pessoa que amam,
faça com o companheiro ciente e consciente também do porquê daquele ritual. Muito cuidado, infelizmente a deturpação do caminho da esquerda está levando muita gente a má fé em relação a rituais. Eu fico muito abismado com as denúncias que chegam até mim, mas infelizmente isso acontece muito. Mas cuidado vocês magistas de má índole que fazem isso, porque como muitas denúncias chegam até mim, possivelmente vão acabar chegando em delegacias e isso vai dar um processo muito grande. Continuando. Agora tem uma questão do modismo muito grande que está se criando cada vez mais, que é a questão da Goécia Patchwork, da Goécia mental. Existe inúmeros ataques, Só respondendo aqui ao José, é possível responder pelo pêndulo ou então fazendo uma consulta comigo, cartas, búzios negros, que eu também ajudo a descobrir o Daimon para ti. E já vou estar te respondendo, Daiane, essa tua pergunta foi muito legal, já vou estar te respondendo. A questão da Goécia Patchwork, existe muito ataque contra o Jorge Puente, contra a Goécia Patchwork, que é a magia dos preguiçosos. Pessoal, a Goécia, como vários sistemas, vão sofrendo evoluções. Eu mesmo, quando eu comecei na Goécia, não acendia nem vela para Daimon. Era o círculo de proteção, era o triângulo ali e deu. Não acendia nem vela para os Daimons. Não tinha espelho negro, era na base do terceiro olho para abrir na porrada, ou então morria o ritual na vontade de ver qualquer coisa. Não tinha nem essa questão do espelho negro para dar aquela chancezinha a mais de enxergar o Daimon. Então era muito primitivo. O ideal dos rituais goéticos, quando aprendi, eram fazer na mata, diante do mar, ou em cavernas, ambientes fechados, que não tivesse nada de eletricidade para roubar a energia dos Daimons. Porque muitas vezes, de fato, até uma tomadinha na sala, por já ter uma condução eletromagnética, pode já puxar a energia do Daimon para que ele possa se manifestar melhor no ambiente. Eu não sou a favor. Hoje eu faço todos os meus rituais com chamadas de vídeo, que nem eu estava explicando para os seguidores que estão aqui hoje no templo. Então, mas eu faço porque é tanta denúncia de golpista, tanta denúncia de mago falcatrua, de mago que toma o dinheiro e não faz ritual, e a gente sabe que tem. Então, por uma questão de respaldo legal, eu faço meus trabalhos com via chamada de vídeo, para a pessoa ter certeza que o trabalho está sendo feito e para que ela tenha a curiosidade de assistir um cerimonial e de conversar com a entidade. Mas todo este processo, de fato, atrapalha a materialização do Daimon, porque para um Daimon se materializar dentro de um triângulo, ou em cima de uma arca, ou em cima de uma ritualística de demolatria, ele usa muita energia plasmática para isso. E qualquer tipo de condução, um celular ligado, uma tomada, uma lâmpada acesa, prejudica a questão da energia com que o Daimon vai usar para poder se mostrar. Por isso que muitas vezes a gente tem que ficar ali só na respiração simples ali, olhando atentamente para o espelho negro para poder enxergar ele, e muitas vezes, para quem está mais nesse processo, pela fumaça do incenso ou pelo fogo no caldeirão, que são fluidos mais etéreos dos elementais, para que o Daimon possa usufruir e se mostrar na imagem. Então esta é uma questão que acaba influenciando muito os rituais. Lembrando também, lá nesse comentei, o triângulo, embora a maioria adote o triângulo, não é obrigatório. Existem rituais de Goécia que tu pode fazer apenas com um pentagrama grande, acendendo uma vela em cada ponto do pentagrama, aonde não é nem necessário o círculo. Na Goécia luciferiana, a maioria de nós não usa círculos, porque nós confiamos na energia do Deus Lúcifer, que é nosso Deus maior, e no Daimon Guardião, e abrimos mão do círculo.
Porém, eu sempre lembro, iniciantes, pessoas que estão começando agora, certos dados, principalmente quando não são pactuados, vocês não têm a energia de um Daimon Guardião. Então, muitas vezes é necessário o círculo de proteção para se precaver. Faz o círculo de proteção, acende velas representando os pontos cardeais dos elementos, para poder criar uma energia maior para reforçar o círculo, para duplicar o círculo, às vezes até é necessário triplicar o círculo, fazendo até um círculo de sal em volta, para poder se fortalecer contra certos daimons que são muito pesados e podem atacar, como Belial, Abaddon, Leviatã, porque mesmo que vocês não enxerguem, não é que ele não veio. Às vezes você terminou o ritual, não vou nem fazer banimento, não veio porcaria nenhuma aqui, só passei vergonha aqui. E aí muitas vezes vai dormir, aí acaba tendo caso de abuso sexual, estupro espiritual pela entidade, quando muitas vezes não acontece infarte, quando muitas vezes a casa não pega fogo, N coisas podem acontecer, não é porque tu não viu que a entidade não veio. Então, quando você está começando, quando está se adaptando, principalmente quando não é pactuado, não desfaçam da ideia de um círculo de proteção. Mesmo que vocês não queiram o triângulo. Mas, novamente, se é iniciante, faz o triângulo, pede para o Daimon aparecer dentro do triângulo e faz o círculo de proteção. Até porque, independente da goécia ser luciferiana ou salomônica, vamos e viemos. Se o Daimon quiser sair do triângulo, ele vai sair do triângulo. Não vai ser só os nomes de Deus que vão manter ele no triângulo. A não ser que você esteja muito na lista dos top 5 com Adoni, para poder garantir que ele vai te obedecer de forma tão bela e tão perfeita, como uma criança comportadinha no jardim de infância. Uma das perguntas que a Daiane fez ali, muito legal, é a seguinte: mestre, como eu vou saber se na canalização realmente é o Daimon e não é o meu eu interior? Gente, aí o pessoal, é uma coisa muito importante que acontece também, aproveitando para a galera da Quimbanda que está assistindo. Comecei a incorporar, sou consciente, como é que eu vou saber que não é eu que estou me passando pela entidade? Porque não tive a dádiva de ser inconsciente ou semiconsciente. Primeira coisa, se vocês estão fazendo tudo certo, confiem na entidade. No caso de Quimbanda, só aproveitando aqui o embalo para dar dica, na hora de beber, não olha para o copo, na hora de fumar, não olha para o cigarro, procurem manter a concentração da entidade, evitem ficar falando para os cotovelos como se já fossem entidades em lives dando consulta. E no caso de Goécia, confiem na entidade, na sensação da entidade, e na dúvida podem fazer um pedido para a entidade. Exemplo, alguma dúvida pessoal que vocês tenham, ou perguntem de alguém, me fala algo sobre aquela pessoa que de repente eu não saberia. Ou me mostra alguma coisa nessa chama, nesse incenso, para que mostre que é você. Ou me faça sentir a sua presença. Teve um seguidor de Portugal que eu pactuei para Ipos. E ele fez o seu primeiro ritual de canalização e ele ficou frustrado. Ele, mestre, foi a primeira vez e eu me senti como se a entidade não tivesse vindo. Só que no final do ritual, a entidade, percebendo essa frustração dele, bateu no ombro dele, cutucando. Do tipo, não te preocupa, tu vai conseguir. Quando ele sentiu aquele cutucão no ombro, opa, realmente alguém estava ali. Foi com o meu seguidor de Portugal isso. Hoje ele já faz trocentos rituais, está escrevendo, canalizando mensagens, desenho, oração, tanto dos daimons como de deuses egípcios. Então, a repetição, o treinamento, a confiança acaba levando a um processo melhor de canalização, a um processo de olhar melhor, de ouvir melhor, e automaticamente, aproveitando os irmãos que estão assistindo,
vão fortalecer o processo de incorporação. Então, mas tudo é um processo de tempo. Alguns têm facilidade, outros têm dificuldade. Então, essa questão de confiança é fundamental. Meu mestre, Fátima Aziz, ele dizia para mim, na primeira vez que eu conversava com ele, na época do antigo Orkut, e ele dizia para mim, uma mente imaginativa é uma mente poderosa, porque a imaginação, somada à confiança, abre verdadeiros portais quilofóticos. Boa noite, Wesley. Saudação e força a todos. Que a Trindade Satânica abençoe sempre a todos. Assim seja e assim será. Boa noite, Dom Henrique. Boa noite, Robson. Lembrando também ao pessoal, estamos com tudo previsto, estamos com tudo programado perfeitinho para a partir do sábado que vem começar o De Papo com o Mago versão internacional. Embora vai ser lives voltadas para o público da Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, aonde eu vou fazer as lives com a tradução simultânea de uma das parceiras da diretoria do Grande Oriente Lux. Igual para o pessoal no Facebook, que quiser acompanhar as lives no perfil internacional, vai poder acompanhar o sábado de Papo com o Mago Internacional e alegrando o Saturday Night dos nossos amigos americanos, canadenses e ingleses que estão em outras partes do mundo. Voltando então com a questão da Goécia Patchworking. Muita gente critica que é uma magia de preguiçosos. Na verdade não é. É um sistema tão eficaz como qualquer outro. Tem uma postagem que há muito tempo atrás eu fiz, aonde naquela postagem eu falei que um mago amarrado, algemado, ele poderia, no estilo Houdini, com apenas mexendo um dedo, fazer rituais fantásticos de magia. Lembrando que o nosso corpo físico, a nossa matéria, é apenas algo momentâneo e temporário, apenas essencial neste momento para cumprir nossa missão, nossa existência, não é a matéria que comanda os sistemas mágicos, são energias. Sabendo que, assim como nós temos Stephen Hawking, como grande físico, mostrando que sem mexer o corpo, com a sua mente, ele faz equações, transcreve livros, que eu não consigo entender nem a primeira equação mais básica que ele faz, mas mostrando o potencial, o valor da mente humana. Por que a Goécia humana, a Goécia mental, patchwork, não daria certo? Dentro de planos mentais e astrais é possível fazer a construção de templos, é possível iniciar rituais desde triângulo, círculo, banimentos, imprecações, aberturas e fechamentos de rituais através da Goécia Patchworking. Claro que para cliente a gente não usa, porque eu vou abrir uma chamada de vídeo, eu vou me sentar numa posição confortável de lótus, e aí eu vou começar a buscar na minha mente 3, 4 imagens com o intuito de chamar aquele daimon, e buscando alguns seiros que vão me familiarizar com a ideia daquele daimon, vou dialogar com ele, vou fazer o ritual, mas para o cliente, não, mas peraí, eu estou só vendo o mago sentado ali e não é para isso que eu paguei ele. Então a gente acaba não utilizando. Mas, e para rituais pessoais meus, para momentos pessoais meus com a entidade, e uso muito para Lúcifer, quando preciso mesmo. Se não for assim, eu não chamo ele. A gente acaba utilizando muito a metodologia Patchworking. Agora, para quem acha que não tem sentido, para quem acha que não vale a pena, tranquilo. Parte pela salomônica, parte pela luciferiana, parte pelo sistema tradicional, parte para a teoria da Goécia, parte para a Goécia quilofótica. Ninguém tem obrigação de usar a Goécia Patchworking. Mas dizer que ela não funciona, dizer que ela é uma magia de preguiçoso, é errado e totalmente estúpido. Na verdade, é claro, não vamos ser irônicos, que muita gente preguiçosa, que não quer gastar com triângulo, que não quer passar trabalho fazendo círculo, não, eu vou partir pela Goécia Patchworking, porque é mais fácil. Aí, imagina o daimon,
Imagina o ritual, imagina que pediu e o ganhar também fica só na imaginação, não acontece. Por quê? Para certos sistemas, embora teoricamente sejam mais fáceis, envolvam menos sacrifício e sejam mais disponíveis para a atração do Daimon, existe também uma necessidade de responsabilidade e autoridade. É aquela coisa que eu digo, sabe? Às vezes tu faz uma baita de uma mesa para uma entidade e não adianta nada. E uma das coisas que eu dizia da época de quimbandeira de feiticeiro, aí tu vai lá, tu derruba 7 cabritos para uma entidade na Cruz das Almas para trabalhar e não acontece nada. Aí vai o fulano, bem maltrapilho, para a encruzilhada, lá só com uma velha e um copo de cachaça, porque é a única coisa que cabia no bolso dele, como eu já passei muito por isso, só com o dinheiro para comprar uma garrafa de cachaça e uma vela, vai lá e pede para a entidade, olha meu senhor, eu estou precisando de justiça. E a entidade vai lá e trabalha e corresponde de forma maravilhosa. Então, a autoridade não é medida pelo dinheiro que tu tem no bolso. A autoridade não é medida pelo teu altar. Tu pode ter pilares de ouros, como tu pode não ter nem mesmo um salão, tendo que fazer tudo no meio do mato, ou, que nem eu vou dar aqui de exemplo daqui a pouco, a questão da Goécia bruxa feita diante do mar. Porque o mar é um grande portal da demolatria que dá entrada e liberação para deuses vir ao mundo. Mas o que faz a diferença num ritual é a autoridade. E a autoridade você conquista mediante respeito. O respeito você conquista mediante sabedoria. E a sabedoria você busca com disciplina e com amor à espiritualidade. Isso é o que faz a diferença entre precisar gastar muito, passar muito trabalho para chamar uma entidade, ou apenas com uma vela, apenas com um exercício mental, convocar a entidade e ela trabalhar para poder atender. Essa autoridade, ela não vem em 24 horas, essa autoridade, ela vem com exercícios e repetições e devoções que muitas vezes leva anos para que tu realmente possa conseguir. Por isso que eu fico muito abismado, sabe? Hoje o pessoal já quer começar a Goécia chamando os 72 Daimons. Faz uma roleta ali, quem que eu vou chamar? Buni, Bimi, Oroba, Zamaimon. Já vou de Zamaimon mesmo, me deu na telha, azar. Sabe? E eu passei muitos anos cultuando somente a Beelzebub, para que pudesse ter afinidade. Para então de Beelzebub, chegou um momento ali que Paimon pediu para mim, faz um ritual para mim agora. E aí eu fiz com Paimon, e assim fui abraçando outras entidades e tendo respostas maravilhosas, cada uma a seu tempo. Mas, novamente, não é a quantidade de daimons que vai garantir a qualidade do ritual. Que nem eu já falei na live de demolatria, vamos voltar contra as lives, um único daimon pode fazer todas as coisas. A questão apenas de Salomão com a Goécia é que ele separou 72 daimons baseado nos 72 nomes de Deus, baseado em 72 defeitos e egos que ele queria vencer. Então, chamando um daimon de cada vez, ele ministrou e venceu os 72 defeitos dele para poder dizer: o meu espírito venceu a minha matéria, agora eu me tornei elevado. Um outro ponto muito importante quando se trata de Goécia, pessoal, daqui 10 minutinhos eu vou terminar a live, daqui 10 minutinhos fechando uma hora, daqui 15, para não dizer que a live levou menos de uma hora, para poder respeitar o tempo de vocês. E até porque são assuntos que vão levando realmente a muitas e muitas outras lives. Uma coisa muito importante, pessoal, quando se trata da questão também de Goécia Salomônica para a Goécia Luciferiana e Goécia Patchworking. A Salomônica, como ela foi baseada nos 72 Daimons, nos 72 Egos, para poder vencer e atingir um caminho de iluminação, a Luciferiana, como trabalha com devoção, ela permite trabalhar com mais do que 72 Daimons, porque não existe só 72 Daimons no plano espiritual. Tanto que Abaddon não está na Goécia Salomônica, Lucifugo Rofocale, primeiro-ministro de Lúcifer, responsável pelas riquezas da terra, não está na Goécia Salomônica, Lilith
não está na Goécia salomônica, Naamá também não está, Sekhmet, Set não estão. São deuses que permitem ser chamados na Goécia luciferiana, porque ela já não é uma Goécia usada para vencer obstáculos, mas sim para evolução espiritual e para a adoração. Existem outros sistemas de Goécia, mas a gente vai fazer live, como a questão da Goécia egípcia que estou escrevendo, com auxílio principalmente de crédito da sacerdotisa Mavoia e do sacerdote Diogo. Então, que estamos escrevendo a Goécia egípcia. Um outro lado que nem eu citei na live aqui, para não dizer que passou despercebido, adiante, é a questão da Goécia bruxa, aonde você faz o ritual goético de frente para o mar, mediante a energia do mar, para poder abrir o portal e trazer os deuses diante da natureza. Diferente também pode ser feito na mata, mas uma coisa eu garanto para quem tiver oportunidade, de frente para o mar, é um nível de energia altíssimo e que realmente quem não experimentou vale a pena experimentar. Lembrando sempre que tem que ter os banimentos, sempre muito cuidado com entidades que vão chamar, porque no mar a força é triplicada quando você faz em um salão, no privativo, na sua casa, em seu ambiente. Boa noite, Júlia. Chegou tarde, mas muito obrigado por estar vindo. E, aliás, bem tarde, porque sabendo que tu está falando da Espanha, nossa, muito obrigado aí a vocês que estão em outros países, que estão de madrugada deixando de dormir, para estar aqui me aturando, para poder se fazer presente ao vivo. Gabriel falando que Lúcifer e Lilith começaram a se manifestar em sonhos para ele. A convivência com os daimons vai gerando essa possibilidade e essa atração. Uma coisa muito importante, então, até para deixar bem aliado aqui nessa live. A Goécia Patchworking para preguiçosos que querem pular ritualísticas e que não têm devoção, não adianta. A Goécia é feita a partir de comoção, sentimento. É que nem eu estava conversando mais cedo aqui com o pessoal que está se iniciando, aqui, a questão do sangue na Goécia. Eu não vejo necessidade de sangue na Goécia. Para mim, as velas, o incenso, as frutas, às vezes um chocolate, o mel, ovos, já são excelentes fontes para a atração de um daimon. Para outros, há necessidade de sangue. Porém, se é para usar sangue na Goécia, tem que ser seguido a moda antiga, que são as vísceras, a gordura do fígado, a gordura do intestino. Essa gordura ela é queimada e este odor das vísceras queimando acabam trazendo o daimon para se tornar presente. Eu não vejo essa necessidade. Se na angelical, em outros sistemas, a gente não precisa disso para trazer uma entidade, para que vamos usar sangue para trazer os daimons? Mas não vou dizer que está errado, porque não está errado. Quem quer trabalhar com sangue, quem prefere passar mais trabalho, quem prefere se dar mais trabalho para poder garantir a eficácia do seu ritual, ok? Aí é critério pessoal de cada magista. Vendo aqui se não tem mais nenhuma pergunta aqui, que daí vou estar respondendo, para estar fechando a live dessa sexta-feira. Sempre lembrando, muito obrigado ao pessoal que assistiu, muito obrigado ao pessoal que curtiu, ao pessoal que compartilhou. Lembrando que é claro que vamos ter mais Goécias, que vamos ter mais lives. Adiante agora eu vou fazer lives mais específicas, só sobre Goécia salomônica, só sobre Goécia quilofótica, só sobre Goécia Patchworking, só sobre Goécia luciferiana, a Goécia satânica, para que a gente possa explorar cada vez mais este assunto, essa febre e essa atração. Porém, não vou fazer uma sequência exata para que possa ir entrando outros assuntos, para que não diga que o de papo com o mago virou só de papo do mago sobre Goécia e não entra outros assuntos. Então, eu vou fazer uma live sobre Goécia, eu entro 2 assuntos diferentes, depois a gente retoma sobre Goécia, já que é um assunto que envolve muito o que se falar.
Mais alguma pergunta do pessoal aqui? Muito obrigado, aqui é o fã, Raquel França. Fábio Souza, Beelzebub, saúde direto, mais nada que pessoa ele não consegue, porque eu não entendi a tua pergunta no fim. Uma outra coisa importante sobre a questão dos mantras goéticos. Existem vários mantras, que nem eu vou passar na questão do pessoal que faz curso comigo, mantras em hebraico, para a questão de chamamento dos daimons. Alguns aproveitam para utilizar liturgias em latim, eu particularmente uso as imprecações em latim. Alguns usam imprecações em esperanto. A maioria dos goetas adaptaram a goécia para demonolatria ou para sistemas mais próprios, porque magia também é criação. Mas uma coisa também que é importante o pessoal saber dos mantras, ou para quem pratica a demonolatria em casa. Muitas vezes você não precisa de mantras em hebraicos, mantras que vão em línguas estranhas. Você pode ir entoando o nome da entidade de forma vagarosa, respirando dentro de ti, contendo toda aquela energia, então vibrando lentamente o nome da entidade, 3, 4, 5 vezes conforme você sente a necessidade, vocês vão chamando a entidade para que ela possa se manifestar. Lembrando que dentro da goécia luciferiana, dentro da goécia satânica, para quem trabalha com respirações para poder canalizar energias, eu sempre recomendo que a respiração inversa traz muito mais força para acender a chama negra no ritual do que a respiração tradicional. Mestre, em que caso é capaz do daimon se manifestar de forma hostil? Pessoas que estão chamando por arrogância, pessoas que estão chamando a entidade sem saber por que estão chamando, pessoas que estão chamando entidades muito pesadas, sem ter uma oferta, sem ter algo que realmente agrade para falar. Uma das entidades mais hostis que eu não recomendo quem é iniciante chamar é Belial. Até porque Belial não gosta de oferenda de ser chamado sem ter sangue no ritual. Então, eu particularmente, sempre quando eu chamo Belial, eu sangro o meu braço para poder agradar a sua manifestação quando ele vai ser a entidade para trabalho no círculo goético. Fábio, é que para uma pessoa, para ele que não vê resultado, como quer um terreno, pedir a ele nada. Porque Beelzebub não dá, eu cultuo a ele há anos. Olha, Beelzebub, como Baal-Berit, na antiga Suméria, ele era tido como senhor da agricultura, da fertilidade. Por experiência, cultuei muito Beelzebub, ele sempre me atendeu em tudo que eu precisava. Ele tem feito verdadeiros milagres econômicos na vida de muitas pessoas que eu atendo no templo. Então, não é que ele não te deu porque não quis. Ou houve um erro de ritual, ou está tendo alguma falha no merecimento, e aí às vezes entra uma questão de karma, para poder ele te atender, porque o merecimento é fundamental. Adiante, vamos fazer uma live sobre karma, dharmas e merecimentos. Ou houve alguma coisa errada na maneira como você pediu que ele não. Tu está me pedindo isso, mas o que eu estou ganhando é isso. Goécia é troca. E aí ele pode ter negado neste momento. Fica o convite. Qualquer coisa me chama no privado para a gente poder esclarecer e te ajudar um pouco mais com essa questão, quem sabe aí da venda do terreno. Pessoal, então, novamente aqui, 9h08, estamos fechando uma hora de live. Procurei aqui responder a pergunta do pessoal aqui, fazendo aqui mais um de papo com o Mago sobre Goécia. Domingo, no máximo segunda-feira, já vou estar anunciando o de papo com o Mago da semana que vem, que vai ser um assunto bastante polêmico, que vai ser um assunto bastante forte, mas também muito interessante para a gente poder debater alguns conceitos atuais dentro do nosso ocultismo, dentro da nossa liberdade religiosa que nós temos aqui. Espero que tenha aprendido um pouco mais sobre a questão da diferença de Goécia Salomônica para Goécia Luciferiana. Vamos ter sim muito mais lives sobre Goécia, sobre a questão da Goécia Patchwork, que sim, ela é um sistema eficaz.
inclusive obra maravilhosa, Lúcifer e seus demônios ocultos. Assim como também mais adiante vamos fazer mais lives sobre a questão de anjos, sobre os anjos da onipotência, que também estão se tornando uma febre. Vai ter muito assunto aí, pessoal. Muito boa noite, Maria Alice Bernardes, muito obrigado ao William Henrique, ao seu carinho. Muito obrigado ao Lauro César, saudades de si, meu querido, Amon Lux. Muito obrigado a todos. Eu vou finalizando aqui o De Papo com o Mago. Prometendo, não vou garantir, mas prometendo que eu vou tentar sexta-feira que vem não atrasar a live. Então, muito obrigado, Maurício, ao Gabriel. Até sexta-feira que vem, se tudo der certo, no horário, para que a gente possa conversar. E quem sabe semana que vem eu consiga cumprir a minha maldita promessa do canal do YouTube. Obrigado, pessoal. Muito boa noite. Aquele abraço mágico. Que Lúcifer esteja convosco e que Beelzebub abra todos os seus caminhos e muita sabedoria de Paimon na vida de vocês. E adiante, não podem deixar que estou prometendo, não vou esquecer, live sobre o sagrado feminino, principalmente homenageando as filhas de Lilith e Hecate. Uma boa noite!